Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudar toda a igreja do Senhor Jesus com a graça e a paz. Meus irmãos, vamos para o livro de 1 Reis. Abram suas Bíblias, por favor. Primeira Reis, capítulo 17, meus irmãos. Vamos ler a partir do verso 7. 1 Reis 17. 1 Reis 17, a partir do verso 7, nós vamos ler nessa manhã até o verso 16. E mantenham suas Bíblias abertas nessa passagem. Não vamos precisar sair dela, mas vamos precisar consultá-la, olhar para essas escrituras ao longo do sermão. Hoje eu percebi que a igreja, eu não sei se, como o diácono Leandro mencionou aqui, o clima hoje está meio mais ameno para nós, né, Leandro? Eu até vinha comentando isso com minha esposa quando a gente estava vindo para cá, estava assim um pouquinho nevoado, né? Os irmãos parece que chegaram também igual o clima, né? Todo mundo friento, caladinho, assim, ou o espírito assim meio entristecido. Vocês sabem que nos países nórdicos, né, onde o clima é muito frio, por causa desse clima, da cor acinzentada que fica o mundo, ali no lugar em que eles moram, eles têm um alto índice de depressão. Então, eles têm muita depressão e, segundo alguns estudos, é por causa do clima, não só do frio, mas da cor que o mundo fica mais cinzento, né? Quando está assim com aquela névoa toda. E isso tem muito a ver, irmãos, com o que passou o nosso personagem, que vamos já ler sobre ele, Elias. Elias, ele teve, segundo também avaliam alguns teólogos, uma espécie de depressão. Inclusive, muito já foi escrito sobre a depressão do profeta Elias. Ele esteve entristecido diante da presença do Senhor, assim se supõe algumas vezes, por causa das muitas calamidades que ele sofreu, por causa das muitas situações em que Elias foi colocado pelo próprio Deus, né, para prová-lo, para aperfeiçoar sua fé e também para fortalecê-lo para as coisas que ele ainda havia de vir, ele ainda havia de enfrentar. E é comum que Deus faça coisas assim com o seu povo. Se vocês olharem para dois episódios que não são a mesma coisa, mas eles são, em algum sentido, análogos a esse episódio na vida de Elias, Deus sempre põe provas sobre o seu povo. Então, quando Deus criou Adão, Deus colocou Adão no jardim, e ele deu tudo de bom para Adão no jardim, mas ele colocou ali no jardim uma provação, um teste de obediência para Adão, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aquilo era uma prova de obediência para Adão, para que Adão pudesse então servir ao Senhor com muita fidelidade, acreditando no Senhor, confiando no Senhor, na palavra do Senhor a cada instante da sua vida. Aí vem Satanás no jardim do Éden e acaba levando o homem ao primeiro pecado. Mais tarde, a mesma coisa acontece com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz que o Senhor Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, e no deserto ele precisa ficar em jejum 40 dias sem comer, e ali também a Escritura diz que aparece Satanás e vai tentá-lo. O deserto onde Jesus está, a semelhança do jardim do Éden, era uma prova para Jesus, porque o seu ministério iria começar a partir daquele momento. Ele sendo aprovado na prova do deserto, ele estava pronto para cumprir
a vontade de Deus, preparado para cumprir a vontade de Deus, cheio do Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus no restante do seu ministério. E algo assim acontece também com o profeta Elias, irmãos. Não um teste como esse que Adão e Jesus passaram, mas um outro teste análogo para provar a fidelidade de Elias. Então vamos olhar para a Escritura, no capítulo 17, a partir do verso 7. O texto fala sobre o episódio da viúva de Sarepta, diz assim a Escritura. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: levanta-te, vai até Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá, juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traze-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, nenhum bolo eu tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias disse-lhe: não temas, vai e faze tu como disseste, porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo, e depois para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. E a barrica de farinha não se consumia, tampouco o cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou para Elias. Amém. Até o verso 16, irmãos. Vamos curvar nossas frontes e orar ao Senhor. Bendito Deus, nosso grande e maravilhoso sustentador, nós louvamos o teu nome, Deus bendito e amado, por essa manhã, pelo privilégio que nós temos de estarmos na tua presença em adoração solene, cantando, Senhor Deus, bendizendo, entoando, Senhor, louvores ao Senhor, que é o único digno de ser adorado, louvado e bendito em toda a terra. Poderoso Deus, nós viemos essa manhã aqui, Pai, para falar com o Senhor por meio de nossas orações que são levadas ao Senhor pelo Espírito, são entregues ao Senhor e o Senhor sabe muito bem, Pai, tudo aquilo que se passa em nós, todos os nossos anseios, as nossas lutas e as nossas alegrias no Senhor. Nós também viemos aqui para ouvir a tua voz, nosso Deus, para sermos ensinados pelo Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito. Então, nosso Deus, que essa manhã, Pai, seja muito gloriosa, que o nome do Senhor seja grandemente exaltado, louvado e bendito, Deus, na pregação. E seja por todos nós, Senhor Deus, o teu povo, as tuas ovelhas, adorado, reverenciado, Senhor Deus, recebido com alegria. Pai poderoso, Pai de Jesus Cristo, nosso único Salvador, vem com teu Espírito sobre nós, Senhor, e nos ajude a ver mais do que o que os nossos olhos podem enxergar. Nos ajude a receber com coração alegre, confiante, Senhor Deus, toda a tua palavra, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento, que é a nossa força, a nossa confiança. Faça isso, nosso Deus, em nome de Jesus, o Salvador.
nós te pedimos e clamamos. Amém. Irmãos, o episódio que traz a história do profeta Elias, como vimos, começa no início do capítulo 17, com o seu surgimento abrupto. Do nada, Elias entra na história de 1 Reis como profeta do Senhor, e então ele anuncia imediatamente sobre o rei Acabe, rei de Israel, uma maldição. Porque diz o texto sagrado que Acabe foi um rei pior do que todos os outros reis que haviam em Israel até aquele momento. E ele se casou com uma adoradora de Baal, e ele implantou a religião de Baal no meio do povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel deixasse de adorar o Senhor, Deus único e verdadeiro, e passasse então a adorar e cultuar a Baal, o Deus dos Sidônios. Guardem bem isso. Baal era o Deus da chuva. Os sidônios acreditavam que toda a chuva que caía sobre a terra, ela vinha pelo poder e a misericórdia de Baal que eles adoravam. E quando a época da seca surgia, é porque Baal morria. Mas, segundo a própria religião cananeia, ele sempre ressuscitava, e a prova da ressurreição de Baal, a prova de que ele voltava a viver, é porque ele voltava a trazer chuva sobre a terra, ano após ano. Isto é, era um Deus adorado segundo as estações do ano. Na seca, ele estava morto. No inverno, ele ressurgia, e a prova do inverno era justamente, na percepção deles, a volta à vida do Deus Baal. E então, Deus levanta Elias para trazer punição sobre Israel, que havia deixado de adorar o único verdadeiro Deus e passado a adorar o Deus Baal. E então a punição foi: não haverá chuva sobre a terra durante 3 anos, ou 3 anos e meio, já que já estavam, quando Elias aparece, já há 6 meses de período de seca normal, período da estiagem que não chove. Então Elias diz: não haverá chuva por mais 3 anos sobre Israel, senão segundo a minha palavra. E aquela era uma palavra para trazer a Israel uma punição, e para mostrar que Baal não era Deus, que ele não existia, que não havia poder de chuva sobre ele, ele era uma falsa divindade. E o Senhor, o Deus único, o Deus de Israel, este era o verdadeiro Deus, que tinha o poder de controlar a natureza, que fazia vir chuva sobre a terra e também fazia com que os céus se cerrassem para que não houvesse chuva em canto algum. Então, o profeta, aparece diante de Acabe com essa palavra do Senhor, e depois de dizer essas palavras, ele precisa fugir para um local onde ninguém o encontre, porque quando de fato a palavra de Elias começa a dar sinais de cumprimento, não havendo chuva, eles vão perseguir os profetas do Senhor. E Elias então, ele é levado por Deus, por divina providência, para um local na mais profunda parte da terra, local praticamente inabitável, desconhecido, mas ali havia uma lagoa, um ribeiro, que Deus havia preservado com água ainda. E ali o Senhor Deus começa, na sua providência, a cuidar do seu profeta, alimentando com pão e carne, de manhã e de noite. E ele poderia beber água da lagoa livremente. É a providência do Senhor. Mas essa providência, irmãos, está dentro de situações muito adversas. Porque não é fácil você estar residindo numa gruta, por assim dizer, num local ermo, num deserto, mesmo sendo alimentado, mesmo com a provisão de pão e carne todos os dias, manhã e noite, e mesmo tendo água para beber, a solidão e a falta de comodidade é uma dificuldade na vida de qualquer pessoa. E Elias estava passando exatamente por isso, quando Deus, na sua providência, o guarda e também o sustenta de todas estas coisas. A primeira lição que nós não devemos esquecer dessa introdução, irmãos, é que na providência divina,
Prestem bem atenção nisso. Na providência de Deus, às vezes, Ele nos guarda e nos sustenta de uma maneira miraculosa e especial, mas que às vezes não é a maneira mais agradável para nós. Não é a maneira que nós esperávamos do Senhor, mas é com essa providência que Ele está nos sustentando, nos guardando, nos preservando, protegendo nossa vida, mantendo a nossa saúde, nos livrando de todo o mal. Na sua providência. Veja, o Senhor, nosso Deus, muitas vezes, nas nossas maiores necessidades, Ele nos assiste. Mas Ele nos assiste de tal maneira que não sobre para nós e nem falte. Ele dá exatamente aquilo que é necessário. Apenas o necessário para você suster-se de maneira adequada. Ele não deixa você esbanjar na sua providência e Ele não permite que falte menos ou falte o que é necessário para você. Mas Ele vai guardando você na medida certa, exatamente naquilo que você precisa, naquilo que o seu corpo precisa, naquilo que a sua família precisa. Nada falta, nada sobra, mas nada falta. E o Senhor às vezes faz isso. E foi exatamente assim que Deus fez com o profeta Elias, irmãos. Não porque Deus não podia fazer mais. Deus poderia ter dado a Elias muito mais do que o que ele já havia dado. Deus poderia ter dado uma comodidade para Elias muito melhor do que morar no deserto. Deus poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele não fez porque o propósito divino aqui era preparar Elias, provar Elias, testar a fé de Elias, fortalecer Elias para aquilo que Elias ainda ia passar. Então o que nós temos aqui é uma prova divina, aonde o Senhor não abandona o seu servo profeta, mas também não dá a ele todas as coisas boas e necessárias que as pessoas esperam receber do Senhor. Deus o sustenta no limite. Deus o mantém no limite, irmãos. Quantas pessoas poderiam suportar ser mantidos no limite de Deus? No limite que Deus impõe para você. Às vezes as pessoas não suportam, irmãos. Elas sempre querem mais. Em qualquer aspecto da vida. Eu não estou falando só em aspectos financeiros, por exemplo. As pessoas sempre querem mais. Elas nunca estão felizes, ou pelo menos quase nunca estão felizes, ou prontas para esperar no Senhor e aceitar do Senhor aquela providência maravilhosa que guarda você, sem deixar você padecer ou perecer em necessidades maiores, mas mantendo ali o limite. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, esse mês só deu a conta. Não sobrou nada, mas também não faltou. Está tudo pago. Sabe? Esse é o limite que eu estou falando. Não sobra, mas não falta. E assim Deus manteve o profeta Elias, com um propósito: preparar Elias diante das adversidades que ele suportava, que ele estava mantido ali no limite. E essas provações vão ampliar-se agora na história da viúva de Sarepta, porque Elias precisava ser ainda mais moldado e mais provado pelo Senhor, irmãos. E dentro da providência divina, há coisas maravilhosas que acontecem, que somente Deus consegue fazer, que muitas vezes elas estão, inclusive, nós não conseguimos enxergar essas coisas, irmãos, a não ser quando a Escritura nos revela. Mas veja, em um determinado momento, versículo 7 diz que aquele ribeiro que sustentava o profeta com água seca. Era natural que secasse porque não estava mais chovendo sobre a terra. Elias diz: segundo minha palavra, não vai chover sobre a terra por 3 anos. E aí então ele vai para um local onde há água, um ribeiro de água, mas é claro que o ribeiro vai secar à medida que a seca se prolongar.
E Elias certamente viu dia após dia aquele ribeiro secando um pouquinho mais. Talvez com um mês que ele estava lá, ele percebeu que o ribeiro já não tinha tanta água como o momento em que ele chegou lá. Com 2 meses, ele percebeu que o ribeiro estava realmente secando rapidamente. E assim Elias via dia após dia a água ir embora. Ele também via os corvos, dia após dia, chegando com carne e pão para ele. A pergunta é, meus irmãos, como se comportou Elias em sua fé, vendo que a água estava acabando, dia após dia? Ou melhor, como nós nos comportamos diante das dificuldades que vão surgindo e vão se avolumando, crescendo diante de nós dia a dia? Quando Deus nos coloca sobre uma prova como essa, e as situações que nós vivenciamos, seja qual forem elas, vão piorando, a nossa fé vai mantendo-se inabalável no Senhor, em confiança no Senhor, ou nós vamos estremecendo, perdendo a confiança, nos desesperando? Como nós nos comportamos? Quando finalmente o ribeiro de Querite seca completamente, a palavra do Senhor vem novamente a Elias. E o Senhor diz então a ele, versículo 8, a palavra do Senhor veio até ele. Levanta-te, vai para Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Vamos ver algumas coisas importantes aqui, irmãos. Sarepta era uma cidade, uma pequena vila, que estava localizada fora de Israel, numa terra pagã, no meio do território dos sidônios. Esse lugar é de onde tinha saído Jezabel, ela era desse mesmo lugar, e tinha sido a mulher que casou com o rei Acabe. Sarepta era uma das regiões mais idólatras de toda a Sidônia. Ali em Sarepta estava localizado grande parte da adoração a Baal. Então perceba o que Deus está fazendo com o profeta Elias, é tirando ele da sua terra, da terra de Israel, a terra de Deus, em outras palavras, e levando Elias para uma terra de ídolos, a terra de Baal, a terra do inimigo do Senhor, entre aspas, do falso Deus, adorado, e que muitos o haviam substituído pelo Senhor, Deus verdadeiro. Deus leva o seu profeta para aquela terra idólatra, que Baal é o Deus que todos adoram. Esse é o primeiro ponto. O segundo, Sarepta, esta palavra, o nome desse lugar, significa refinamento. Quando os metais eles estão sendo purificados no fogo, esse ato de fazer a purificação, ou os instrumentos que se usa para purificar o metal e tirar as impurezas dele, para deixá-lo puro, o ouro, quando ele é extraído, ele vem cheio de impurezas juntas com ele. Ele não vem aquela pepita toda amarelinha, bonitinha, brilhosa. Ele vem sujo, imundo, impregnado de coisas sem valor nenhum, impregnado de metais que não valem nada. Então ele precisa ser levado para o fogo para ser refinado. Entende? Esse é o processo de refinação, de purificação. E o nome daquela cidade, aonde Deus envia o seu profeta Elias, é justamente esse. Traz essa mesma ideia de refinar e purificar. Então, Deus está levando o seu profeta Elias porque a sua provação ainda não acabou. A sua provação não foi simplesmente ficar no deserto, sendo alimentados pelos corvos e bebendo água daquele riacho. Isso já era uma grande prova de que Elias confiava no Senhor.
Mas também era uma provação que o mantinha no limite diante de Deus. Mas a provação não acabou aí, irmãos. Ele ainda é enviado para a terra dos deuses estranhos, a terra de Baal. Ele é enviado para uma cidade cujo nome significa refinamento, Sarepta. Essa cidade é da terra dos Sidônios, como diz, e o texto diz que Elias precisava, segundo a palavra de Deus, morar naquela cidade. Às vezes eu fico pensando, irmãos, como nós nos comportaríamos como cristãos se fôssemos enviados para morar em lugares, cidades, países em que o cristianismo fosse proibido? Como, por exemplo, no Oriente Médio, em muitas cidades do Oriente Médio, em que é proibido, veja bem, proibido o culto cristão. Lá eles adoram a Maomé, não é? O Alá, perdão. Maomé é o profeta deles. Eles adoram Alá, e lá é o Islã, então é uma religião contrária ao cristianismo. Os muçulmanos, como nós bem sabemos, perseguem cristãos e outras religiões igualmente. Então, como nós nos comportaríamos sendo enviados para morar, nós servos do Senhor, para habitar no meio de pessoas assim? Imagine que você é retirado da sua casa por alguma circunstância especial. Você que é mais jovem, e é levado para morar com pessoas que adoram ídolos, cuja casa é um antro de perdição religiosa. Você é levado para morar no meio de adoradores de Satanás. Você é levado para residir numa casa em que uma falsa religião, religiões espíritas, candomblé, coisas dessa natureza, são a atmosfera daquela casa. E você está lá, morando lá. Você mora no meio daquelas pessoas que não conhecem a Deus e adoram ídolos ou têm falsas religiões. Como você suportaria isso? Elias foi levado para um lugar assim, irmãos. Ele foi levado para morar em Sarepta, centro de adoração a Baal, fora da sua casa, Israel, do seu território. Ele era um profeta de Deus. Isso já é descer muito, já é afundar muito a situação dele, porque lá também havia seca. Isso aqui é uma parte do território que é fronteiriça com Israel. A seca atingiu tudo aquilo ali, toda aquela região, não só Israel em particular, mas atingiu toda a região circunvizinha. Não havia água, comida, não havia pão, não havia plantações, não havia animais, não havia nada. Tudo estava sendo atingido pela falta de chuva, pela desmoralização de Baal. E para aumentar ainda mais a dependência do profeta, a dependência dele de Deus, e para provar ainda mais a obediência do profeta, sabe o que Deus diz? Você será sustentado por uma viúva. Vai morar numa terra de ídolos, numa terra de Baal, e vai ser sustentado por uma viúva que adora Baal. Ser viúva naquela época, irmãos, era uma das situações mais precárias da vida de uma mulher. Porque ser viúva era sinal de perder o sustento, que é o marido. Então aquela mulher era uma viúva. E veja a situação em que ela surge. O Senhor diz assim para Elias no verso 9: eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Guardem essas palavras do Senhor. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e se foi a Sarepta, e quando chegou no portão da cidade, bem na entrada da cidade, eis que a viúva estava lá, juntando gravetos. A pobre mulher
estava na entrada da cidade, catando lenha para fazer a sua última refeição. O texto vai nos dizer que ela não tinha mais nada para comer em casa, a não ser uma última porção de farinha e de azeite. Nada mais, estava tudo seco. Não havia nada na despensa, não havia de onde retirar comida, não havia folha verde no campo, nada. Não havia animais, não havia leite, não havia nada. E Deus diz: esta mulher vai te sustentar. Ela será o teu sustento. Nota, irmãos, que a cada palavra do Senhor para Elias, a sua fé é provada. Coloque-se no lugar de Elias, por um momento, na verdadeira situação que Elias se encontrava. E você é retirado da sua casa, vai para uma casa estranha, para um lugar inóspito, numa época inóspita, porque não há chuva. E Deus diz: você vai ser sustentado por essa miserável. E você então pergunta: o que essa mulher tem? Ela só tem um dedo de farinha e um dedo de azeite. E vai acabar em um dia. Como é que fica a sua fé aí? Senhor, eu acho que esse plano não é muito bom. Talvez eu tenha um plano melhor, Senhor. Irmãos, a fé de Elias é provada o tempo todo, a cada palavra que Deus diz a ele. Veja, talvez Elias tenha pensado, ou talvez nós, no lugar de Elias, teríamos pensado o seguinte: bem, eu estou aqui no Ribeiro de Querite, não está muito bom, porque não é uma casa, eu estou aqui no meio do nada, no deserto, como 2 vezes por dia apenas, de manhã e de noite, pão e carne, não sobra, todo dia os corvos trazem a refeição necessária. Não dá para você repetir, é pão e carne para uma refeição, a quantidade exata que você precisa. Mas quando aquele tempo vai passando e o ribeiro vai secando, e a palavra de Deus vem a Elias, talvez ele pense: agora a situação vai melhorar. Deus teve misericórdia de mim, e agora eu vou sair dessa situação de penura para uma situação melhor. Mas a situação é pior, não é? As aparências, a exterioridade, o cenário, o lugar onde ele vai, tudo é pior. Ele não está mais em casa, ele está agora numa terra estranha. Ele agora humilhantemente é sustentado não por corvos, mas por uma mulher viúva que precisava ela de sustento. Mas Deus diz: eu já ordenei que ela te sustente. Irmãos, até que ponto, irmãos, nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor em obediência, a confiar no Senhor em qualquer circunstância que surgir? Esse é o teste em que Elias está sendo colocado. Vai confiar em mim? Vai obedecer a minha palavra? Vai colocar-se em total dependência minha? É o que Deus está perguntando a Elias. Qual é a reação do profeta, irmãos? É exatamente essa: de obedecer ao Senhor até o fim. Não importa as circunstâncias, os cenários que vão surgindo, ele está disposto a ouvir e obedecer a voz do Senhor até o fim. Ele já tinha, irmãos, recebido do Senhor alguns sinais
que deveriam ser suficientes para fortalecer mesmo a sua fé. Que era, por exemplo, não chover sobre a terra, como ele havia dito, e não estava chovendo sobre a terra. Então isso já deveria levar Elias a entender que existe um Deus Todo-Poderoso que fala com ele e que governa. Segundo lugar, ele foi sustentado por Deus no deserto, junto ao ribeiro de Querite, e os corvos traziam alimento para ele, segundo a palavra que Deus disse a ele. Então isso já devia levar a fé de Elias a se fortalecer muito, não é verdade? Deus realmente cumpre a sua palavra e está cuidando de mim. O problema é que quando as situações externas vão se agravando e o cenário vai se tornando mais sombrio, a tendência é você esquecer as coisas que o Senhor fez. Não foi assim com Israel no deserto? Deus liberta o povo da escravidão do Egito, poderosamente humilha o Egito, humilha Faraó, humilha os deuses do Egito, humilha os exércitos do Egito, humilha os magos do Egito, arranca seu povo poderosamente, leva para o deserto, sustentando aquele povo, e o povo, toda hora que surgia a mínima necessidade, esquecia de Deus, dos feitos de Deus, e se levantava contra o Senhor. Deus deu carne para eles no deserto. Deus deu água no deserto. Deus deu pão no deserto. Deus fez com que as sandálias deles e as roupas deles não se desgastassem no deserto. Deus vinha suprindo tudo. Mas quando o cenário parecia piorar, aliás, piorava de fato, mas Deus estava sustentando, Israel voltava para trás. Elias não fez isso. Elias é um exemplo, irmãos, para nós, de uma fé poderosa, de um homem que confiou no Senhor até o limite. Até o limite. Quando ele chega diante da mulher, ele diz então àquela mulher: retira para mim um pouco d'água num vaso para que eu possa beber. A mulher, então, de maneira obediente, vai até o local pegar água. Elias torna a chamá-la, diz: traz também pão para me comer, um pouco de pão para me comer. Esse pão, irmãos, que Elias pede, é como se fosse um bolo. Um bolo. É a única coisa que ela diz: não dá para fazer um bolo que eu tenho em casa, só tem um pouco de farinha, não dá nem para um bolo. E agora é que vem um grande teste, né? Porque diante da resposta daquela mulher, onde Elias pede a comida e ela diz: não tenho. O que eu tenho é só um pouquinho e só dá para mim e para o meu filho. Eu estou apanhando lenha aqui para assar e nós vamos comer pela última vez e vamos morrer. E é a grande prova do profeta. Porque é exatamente depois da palavra desta mulher que Elias diz a ela: veja, não temas, verso 13, vai e faz como tu disseste, porém, isto é, cozinha a farinha que você tem e o azeite, porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo, e depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco o cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Irmãos, olhem para o tamanho desse milagre que o Senhor está prometendo a essa mulher. E havia já prometido a Elias. Elias crê, de fato, que Deus cumprirá a sua palavra, sustentando-o por meio daquela viúva. Porque ele diz: assim diz o Senhor Deus disse, faça isso. E então ele espera que aquela mulher cumpra exatamente aquilo que Deus disse que faria. E mais, irmãos, Elias diz: faz primeiro para mim e depois
para ti e para o teu filho, porque nunca vai se acabar nem a farinha, nem o azeite na tua casa. Passado esse episódio, irmãos, muito tempo depois, um certo galileu estava andando e uma multidão o acompanhava e faltou comida para o povo. E apareceu um jovem no meio da multidão que tinha apenas alguns peixinhos e pães, pedacinhos de pães ali. E eles disseram, seus discípulos disseram ao mestre: não temos nada para alimentar essas 5.000 pessoas. É muita gente aqui. O que temos aí? Nada. Senão, um menino que apareceu com 2 pães e alguns peixinhos. Com pães e peixinhos. E com esses poucos pães e peixes, Jesus multiplicou. De maneira, irmãos, que os cestos com os pães e os peixes não acabaram. Eu fico muito pensando nesse milagre, irmãos, imaginando, tentando vislumbrar o que Deus fez ali. O que o Senhor fez naquela situação. E eu imagino as pessoas tirando um pedaço de pão e aparecendo abaixo 1 ou 2 a mais, multiplicando. Sai um, Deus envia 2. Sai um, Deus envia mais 2. E assim, irmãos, todos os 5.000 homens naquela passagem do milagre de Jesus comeram e se fartaram, diz o texto. Eles comeram e se fartaram muito. Esse milagre é diferente do que aparece com Elias, porque Deus está sustentando Elias no limite, lembrem disso. Mas aqui, no milagre dos pães e peixes, as pessoas comem à vontade, comem que se fartam. E diz o texto que sobrou, depois que todos comeram, sobrou várias cestas cheias de pão e peixe. Como pode, irmãos? Como pode? Tem uma história bem interessante de um grupo de mulheres que haviam sido presas na época do nazismo, porque elas haviam protegido, escondido alguns judeus em suas casas. E então, os nazistas, quando descobriram isso, também prenderam essas mulheres, levaram elas para a prisão. E uma delas tinha uma vasilha, uma garrafinha, que tinha um remédio, umas gotinhas com vitaminas, alguns remédios, que guardava para usar nas necessidades especiais, escondida, a garrafa escondida no meio de um feno que havia ali, onde elas deitavam. E ela diz então que a sua irmã adoeceu e ela começou a dar o remédio, que era já uma gotinha apenas. E ela disse: olha, todo dia que nós virávamos a garrafa, inexplicavelmente, uma gota saía, quando não era mais para ter nada. E ela disse: nós poupávamos aquele remédio, porque era a única coisa que nós tínhamos. Mas, de repente, algumas mulheres que estavam conosco também começaram a adoecer. E ela disse: eu não conseguia olhar para aquelas mulheres queimando de febre, tendo o remédio, ainda que pouco, e não usar com elas. E ela dizia: então eu comecei a dar o remédio para as outras mulheres. E de repente 5 mulheres adoecem, depois 10, 15, 20, até chegar a 25 mulheres doentes. Ela diz: eu não entendo, porque todo dia saía uma gota de remédio daquele frasco que não era mais para ter nada. Ela disse que olhava o frasco contra a luz para ver a quantidade que tinha, mas o frasco era muito escuro, de maneira que ela não conseguia ver a quantidade que havia de remédio. Mas o fato é que não acabava, irmãos. Nunca acabou o remédio que essa mulher sustentou as doentes quando esteve com ela. Até um dia em que ela recebe algumas vitaminas e alguns remédios de uma pessoa e ela diz: não vamos usar esses remédios agora. Primeiro vamos terminar aquilo que há na garrafa. E ela diz: neste dia eu peguei a garrafa e nenhuma gota mais saiu. Nada. No dia em que Deus manda a provisão, aquela milagrosa é suspensa, porque já não há mais necessidade. Aqui, amados, durante todo o tempo em que Elias esteve em Sarepta com essa mulher, Deus foi sustentando
o seu servo, aquela viúva, o filho dela, com pão, com a farinha, no caso, e o azeite, sem jamais acabar. Sabe você usar todo dia o óleo, o azeite, e você vai olhando para a garrafa de azeite da sua casa e está baixando, tem uma hora que acaba. Aqui não acabou. Você abre o frasco de farinha, de goma, e você tira um pouco, você sabe que ele está baixando. Tem uma hora que você vai rapar, caçar, não vai vir mais nada, porque não tem. A farinha na casa da viúva nunca acabou. Alimentou todos os dias o profeta e aquela viúva e seu filho. Claro que nós estamos falando de um grande milagre que Deus operou. Esse milagre operado pelo Senhor, irmãos, é um milagre de criação. Deus criou azeite e farinha. Deus fez com que aquelas coisas não acabassem, porque Ele ia recriando à medida que elas iam consumindo. E o poder de Deus operava para sustentar Elias e aquela casa o tempo todo. Irmãos, isto é manter-se na dependência de Deus o tempo inteiro. Isto é manter-se plenamente confiante. Senhor, estou em tuas mãos. Eu dependo totalmente de ti. Senhor, se o Senhor tirar suas mãos de sobre minha vida, eu estou liquidado, arruinado, eu estou morto. Era uma total dependência do Senhor. A nossa vida, igreja, ela deve ser vivida exatamente assim. Na dependência de Deus o tempo todo. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso e o Deus da providência. O Senhor executa com o seu poder a providência de maneira em que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Veja, o texto diz que o Senhor diz para Elias: eu já ordenei uma mulher, uma viúva que te sustente. Mas a viúva não sabia disso. Ela não sabia que havia sido ordenada por Deus para sustentar Elias. Ela nem sabia quem era Elias. Ela não sabia que chegaria um homem até ela, um estrangeiro, um adorador de Yahvé na terra de Baal. Ela não sabia disso. Mas na divina providência, o Senhor já havia colocado no coração daquela mulher, isto é, determinado como aquela mulher receberia e cuidaria do profeta Elias. Às vezes, irmãos, dessa divina providência do Senhor, às vezes não, a maioria das vezes, nós não somos informados por Deus que estamos sendo objeto do plano de Deus de uma forma especial. Aquela mulher que não era uma adoradora do Deus único e verdadeiro até aquele momento. Aquela mulher não era convertida, ela era pagã, adoradora de Baal. Aquela mulher foi pela divina providência preparada e usada por Deus para sustentar o profeta, mas ela não sabia nada disso. Deus não combinou isso com ela. Deus não acertou os detalhes com ela. Deus não revelou a essa mulher que ela seria instrumento dele, senão revelou ao profeta Elias. Ela nada sabia, mas era instrumento do Senhor, da providência divina. Deus estava ali com ela para sustentar, guardar. E a grande lição, irmãos, que nós podemos tomar aqui dessa passagem, não é somente a fé provada, a disposição para obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Não é somente isso. Mas é como o Senhor, nosso Deus, envia socorro na hora da calamidade, na hora da necessidade. Olha agora para a mulher, para a viúva de Sarepta. O que ela diz ao profeta Elias? Eu não tenho nada mais para comer, senão essa farinha e esse último porção de azeite. E nós vamos comer, eu e meu filho, e vamos morrer.
Mas Deus já havia olhado para essa mulher. Para esta mulher viúva em Sarepta para cuidar dela. Deus envia salvação para aquela mulher. Não apenas a salvação espiritual, isso vem mais tarde. Mas primeiro, a salvação no sentido de socorrê-la da morte, da sua tragédia, da sua grande necessidade. Elias, neste caso, é o instrumento de Deus para salvar aquela mulher da sua agonia, para salvar sua família, para salvar seu filho. Elias é o homem de Deus para socorrer aquela mulher idólatra. Percebam bem. E aqui, isso tem muito a ver também com a providência de Deus em relação aos seus eleitos, irmãos. Porque aquela mulher era uma das eleitas de Deus para a vida eterna. Ela começa dizendo o seguinte: o teu Deus, se vocês olharem bem para o diálogo que ela tem com Elias, no verso 12, ela disse assim: vive o Senhor teu Deus. Yahvé não era o Deus dos sidônios, não era o Deus adorado naquelas terras, era o Deus adorado em Israel. Lá, o Deus era Baal. O Deus daquela mulher era Baal. O Deus dos sidônios era Baal. Mas quando Deus começa a fazer grandes coisas na vida dela, quando ela começa a ver o poder de Deus se manifestando, quando ela começa a provar da providência divina, do livramento do Senhor, ela reconhece o Senhor como seu Deus. Veja, irmãos, Deus envia a salvação, como nós vemos aqui. Envia a providência para outras pessoas. E os seus eleitos serão alcançados em qualquer lugar. Quantas viúvas havia em Sarepta, naquela terra dos sidônios? Seria esta a única viúva naquela terra? Não, irmãos. Quantas pessoas haviam tão necessitadas quanto aquela mulher? Centenas, milhares, a maioria das pessoas era necessitada. A situação era calamitosa, todos precisavam. Mas Deus envia para aquela mulher, aquela viúva em Sarepta. Deus não permite que nenhum dos seus eleitos se perda. Aonde eles estiverem, serão alcançados, chamados, salvos pelo poder de Deus. Aonde estiverem. Então nós temos grandes lições aqui, irmãos. E eu acredito que a maior de todas que nós podemos tirar nessa noite, apesar da importância da fé e da obediência em relação a Elias, é a salvação desta mulher que não conhecia o Senhor, que nada sabia do Senhor, e é alvo da misericórdia do Senhor. Deus fez assim conosco, irmãos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Como ele enviou Elias àquela mulher, Deus enviou até você, seu Filho amado, Jesus Cristo. Você que não é israelita, você que não é judeu, você que é gentil, Deus envia o seu Filho maravilhoso, Jesus Cristo, para pagar o preço pelos seus pecados, derramar o seu sangue no madeiro e com isso lhe dar a vida eterna. Veja a maravilhosa graça de Deus alcançando você, como alcançou aquela mulher, aquela viúva em Sarepta. Veja como maior do que Elias, Deus envia não um profeta, mas o profeta, Cristo. Deus envia o seu próprio Filho para vir ao mundo e dar a vida em seu lugar, morrer por você na cruz do Calvário. Que grande prova de amor! Qual é a maior prova de amor que nós precisamos? Uma prova de amor como a de Elias, ou a prova de amor em que Jesus, o Filho de Deus, é enviado por nós? Esta é a maior prova de amor, irmãos. Seu Filho
entregue em nosso lugar, para nos salvar dos nossos pecados, para nos libertar da nossa miséria espiritual, para nos dar salvação eterna e gratuita nele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tenhamos, portanto, a fé de Elias, irmãos. Tenhamos a mesma obediência, o mesmo espírito voluntário, obediente que estava sobre Elias. Mas recebamos com alegria a dádiva graciosa de Cristo Jesus, como a viúva de Sarepta recebe e confia nas palavras de Elias. Aquela mulher poderia ter dito o seguinte: olha, eu sinto muito, mas eu só tenho para mim e para o meu filho. Eu já não tenho nada e eu vou dar primeiro para você, e o que sobrar, que já não é nada para mim e para o meu filho, eu sinto muito, procure outra casa, vá a outro lugar, encontre alguém melhor do que eu. Ela poderia ter dito isso. Talvez você dissesse isso. Mas ela confiou, ela recebeu a palavra do Senhor. Elias diz: vai, não temas, vai, confie, o Senhor disse. E ela acreditou. E fez como Elias havia dito. Ela também tem uma fé, porque ela creu na palavra do Senhor que veio pela boca de Elias. Então, meus irmãos, a fé dessa viúva também deve ser tomada por nós com confiança e como exemplo. E devemos estar prontos para receber a palavra do Senhor e a bênção do Senhor, a salvação que vem do Senhor, como ela recebeu. Abra o seu coração para Cristo Jesus, para obedecer sua palavra, para estar sujeito a Ele, para lutar contra o seu próprio mal, o seu próprio pecado, para não temer as circunstâncias exteriores. Não foi isso que Elias disse àquela mulher? Não temas. Qual era o temor daquela mulher? Morrer. Olha, eu não tenho nada, se eu te der o pouco que tem para hoje. Elias diz: não temas. Às vezes as circunstâncias surgem diante de nós, irmãos, e trazem exatamente esse tipo de temor. Você teme quando na verdade não precisa temer e precisa confiar inteiramente no Senhor, colocar-se diante do Senhor, estar diante da vontade do Senhor. Não há para onde correr, irmãos. Ou você obedece a Deus e passa pelo caminho que Deus quer que você passe, confiante, ou você desobedece e certamente o pior caminho é o da desobediência. Ele pode parecer melhor. Nos seus cálculos pode ser que aquele caminho seja melhor do que este, mas não é. O melhor caminho é o caminho da obediência, da submissão a Deus, da confiança em Deus. Mesmo que os cenários estejam se avolumando de maneira negativa, ainda é melhor confiar na providência, na ação de Deus, na salvação que vem do Senhor. Que Deus nos dê esse espírito, irmãos, que estava em Elias, que estava naquela mulher, que confiou em Deus, que confiou na palavra do profeta, o espírito do profeta que confiou na palavra de Deus. Que Deus nos dê este mesmo espírito voluntário, para confiarmos sempre no Senhor e na sua palavra. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Deus, meu Pai, pela Tua palavra dessa manhã, pela vida do profeta Elias, pela vida desta mulher, desta viúva. Aqui nós aprendemos grandes lições, Senhor, de como devemos estar sujeitos à Tua vontade, confiadamente, Senhor Deus, em Ti. Senhor, não é fácil nós mantermos um elevado padrão de confiança no Senhor quando as coisas vão mal. Portanto, nos ajude, nosso Deus,
nos fortaleça, amplie a nossa fé, Senhor Deus, para confiarmos em Ti em qualquer circunstância da nossa vida. Para esperarmos no Senhor em qualquer situação, Senhor Deus. Mesmo que pareça impossível aos nossos olhos, mesmo que a situação seja tão feia, nos ajude a confiar no Senhor, a nos entregar ao Senhor e a estar diante da Tua face, na face de Cristo Jesus, com toda a confiança. Obrigado, Deus, pela providência. Porque o Senhor também nos sustenta, como tem sustentado Elias e a viúva de Sarepta. O Senhor também cuida de nós. Tua mão poderosa, Senhor Deus, supre as nossas necessidades, todas elas. Louvado seja o Teu nome por isso, nosso Deus. Abençoa a Tua igreja, Teu povo. Guarda-nos, Senhor Deus, para não tropeçarmos em nenhuma pedra pelo caminho. Fortalece, Senhor Deus, a nossa convicção em Jesus Cristo, o Salvador. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos.